Queria que a igreja cantasse comigo assim, um hino conhecido, que eu pudesse ouvir a voz de vocês. É um hino que diz assim: Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor. Cadê a igreja cantando? Minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Amém. Que Ele aceite o seu e o meu louvor nessa noite. Vamos cantar alegres, como todo cristão deve ser. Abra o seu coração nessa noite para ouvir a voz de Deus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. A lógica do reino não é obter riquezas, status, orgulho do ser, do que vale a verdade se ninguém a praticar. A esperança
perseguição, destruição, por causa da missão, para ser sal na terra, é preciso dar a mão, para ser luz nas trevas, aceite a salvação. Foi na montanha que Jesus pregou, foi na montanha que Ele ensinou como ser feliz, como ser feliz na montanha. Amém. De joelhos agora vamos engrandecer o nosso Deus, falar com Ele. Bendito Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos em Sua casa, em mais uma semana de oração. Que sejamos fiéis a Ti, ó Pai, estando aqui diariamente para louvar e engrandecer o Teu nome. Cristo, o Senhor do Sermão da Montanha, vem pregar para nós hoje, Senhor, e durante toda essa semana. Ilumina o pastor, encha ele de poder, que esse poder possa ser refletido para todos nós, Senhor, hoje. Por favor, Senhor, esteja conosco, abençoa a juventude e capacita-nos, Jesus, para abreviar a sua volta. É o que te pedimos em teu santo nome. Amém. Boa noite. Que bom que você fez a escolha certa, que você veio à casa de Deus. Como é bom ver a igreja cheia de gente, cheia de amigos. E como foi bom já passarmos momentos juntos, nós já oramos, já comemos. Estamos juntos aqui agora para mais uma noite, para a primeira noite da semana de oração, né? Louvado seja Deus por isso. Nessa noite eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial. O agradecimento ao nosso caro irmão Géser, com G. Géser com G porque nós temos na comunidade jovem o Géser com J. Esse Géser com G é o irmão que representa a escola sabatina aqui. Ele tem nos apoiado muito. Inclusive nós estamos transmitindo esse culto pela internet. Graças ao apoio dele nós louvamos a Deus por isso. E como um combinado também, aqui o reino, o estudo da palavra, a essência do cristianismo, nós sabemos que é comunhão diária também. Então eu vim aqui para mais uma vez relembrar os irmãos de que nós precisamos voltar ao estudo da Bíblia diariamente. E uma maneira excelente de fazermos isso é através da lição da escola sabatina. Um estudo diário, uma página para você ler e poder se aprofundar. Quem já leu, quem estudou a lição hoje, não precisa levantar a mão, mas você viu que maravilhoso conteúdo estava lá? O Salmo 119. Eu nunca tinha parado para pensar a partir dessa perspectiva que foi hoje apresentado. Que lindo! Para haver reavivamento, nós precisamos buscar a palavra. Nós precisamos buscar a palavra. Hoje, se você não estudou a lição de hoje, estude, vale a pena. E durante essa semana também nós estudaremos qual que é a diferença da palavra do pastor, quando está aqui falando, ou de um eloquente pregador, ou quem sabe num livro. Qual que é a diferença entre tudo isso e a palavra de Deus? Qual que é a diferença disso? A lição vai explicar. Existem semelhanças, diferenças, como que é? Na lição dessa semana nós estudaremos. Nós estudaremos também por que muitas pessoas leem a Bíblia, mas continuam com a sua vida da mesma maneira. Vocês sabiam que existem teólogos que fazem uma graduação, um mestrado, um doutorado, quem sabe até um pós-doutorado em teologia, e são ateus? Sabia que existe isso? E não são poucos? Qual que é a diferença? Qual é a diferença de ler a palavra e a palavra ser significante para a nossa vida? Nós vamos estudar isso. Nós vamos ler também, na lição da escola sabatina, que a palavra é quem vai conduzir o reavivamento, quem vai dar os limites, enfim, o reavivamento é baseado na palavra.
Hoje, então, fica aqui o apelo para nós estudarmos a lição da escola sabatina. Evidentemente, nós fazemos esse apelo somente no culto de domingo. Amanhã não teremos mais esses momentos, mas aqui fica o incentivo. É uma excelente oportunidade para nós nos unirmos como igreja, estudando o mesmo tema, juntos para buscarmos o reavivamento e então aproximarmos o reino de Deus aqui para essa terra. Amém? Nós daremos continuidade ao nosso programa, nós já iremos para o estudo da palavra. Porém, antes eu quero convidar a equipe de louvor, mais uma vez, para nós cantarmos um hino, para assim prepararmos nosso espírito, nosso coração, para recebermos a palavra de Deus nessa noite. São os momentos que a gente mais espera, que a gente abre a palavra de Deus para que Ele fale ao nosso coração. Que você aproveite esses momentos ao lado dEle, que você possa adorá-lo com a sua vida nessa semana e também até a eternidade. Vamos cantar juntos. Momentos assim, eu canto a canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos ao Senhor. Adore a Deus nesse momento. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Boa noite, igreja. Confesso para vocês que eu me sinto muito mais à vontade aqui embaixo. Se tem uma coisa que me incomoda é ficar longe das ovelhas. Eu gosto de sentir o cheiro de vocês. Espero que você tenha passado perfume, né? Mas geralmente a gente vem bem asseado para a igreja. Mas ficar distante é ruim porque a gente perde o contato visual com a igreja. A gente não sabe se eles estão entendendo o que a gente está falando ou não. Então é bom estar aqui mais próximo de vocês para poder ter esse contato visual e ver qual está sendo o impacto da palavra na vida, nos olhos, na reação de vocês. Quero cumprimentar todos nessa noite, quero cumprimentar também o pessoal que está nos acompanhando pela internet. Aliás, creio que a minha esposa e meu bebezinho estão acompanhando lá na frente do computador, né? E eles vão estar orando e estão orando por mim, para que Deus possa nos usar mais uma vez nessa noite. Ontem fomos muito abençoados nos 2 cultos. Eu, particularmente, fui muito abençoado. Voltei para casa muito feliz com a resposta da igreja em relação ao sermão. E eu creio que ao longo da semana nós vamos cada vez nos encantar mais com esse maravilhoso discurso de Cristo, que é o Sermão da Montanha. Se você pegar o programa, e eu imagino que você trouxe, ou não sei se você esqueceu, a lógica do reino. Eu também estou querendo achar o meu aqui, né? Acho que eu coloquei aqui. Está aqui. Você vai ver que o tema de hoje é sobre a influência do reino. Lembra que nós pulamos, né? O primeiro, e vamos deixar esse primeiro como o último. O reino está entre vós. Ontem falamos sobre as virtudes do reino, e hoje vamos falar sobre a influência do reino. Eu sei que segunda-feira é um dia crítico para uma semana de oração. É o teste do pregador e do tema, e a segunda-feira vai ser amanhã. Então eu quero chamar a sua atenção, porque o tema de amanhã, ele é muito bom para quem é adventista há muito tempo. Amanhã nós vamos falar sobre a justiça do reino. E essa é uma das partes do Sermão da Montanha que mais me impressionam. É quando Jesus faz uma reinterpretação da lei, ele faz uma reinterpretação do Antigo Testamento e aplica isso aos dias dele. Vale muito a pena você estar aqui amanhã, tá certo? Mas vamos à palavra. Mateus capítulo 5. E agora nós vamos para o verso 13. Quem perdeu ontem a semana de oração, o início da semana de oração,
eu disse qual tem sido a base das nossas reflexões. E eu recomendo você que se interessou pelo tema, alguém hoje me procurou ali no momento de oração e falou: pastor, ouvi teu sermão aqui no começo e já preguei numa outra igreja no segundo horário, quando eu fui pregar em outra igreja. Eu falei, bom, que bom, ele internalizou a mensagem, né? E a base do nosso sermão é essa meditação matinal do ano de 2001. Pastor Jorge Knight sobre as bem-aventuranças. Se você quiser se aprofundar, aqui está a base de boa parte das aplicações que nós fazemos. Mateus capítulo 5, verso 13. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Essa é uma das mensagens mais duras para a igreja hoje, e mais duras para mim como pastor. Há uma pergunta que há uns 2 anos um colega de ministério me fez essa pergunta e ela nunca mais saiu da minha cabeça. E ela tem norteado o meu ministério desde que eu ouvi essa frase. E ele me perguntou o seguinte: Wendel, se a igreja que você frequenta e você lidera, se ela fechasse as portas hoje, que diferença ela faria? Se a igreja fechasse as portas hoje, será que a vizinhança da sua igreja iria bater na sua porta e falando assim: pastor, abra de novo a igreja, porque a gente não pode ficar sem a igreja aqui no bairro? Será que eles iriam até a prefeitura e falariam assim: olha, a igreja adventista tem que voltar, dá um terreno, dá o templo, mas eles têm que voltar, porque eles fazem toda a diferença na comunidade. Eles trazem paz, eles trazem luz, eles trazem libertação das drogas, eles tornam nossa família melhor porque os nossos filhos estão no clube dos bravadores. Enfim, tragam os adventistas de novo, porque eles não podem faltar em nossa comunidade. Desde que eu ouvi essa pergunta, isso não sai mais da minha cabeça. A pergunta é: se a igreja fosse fechada hoje, quem sentiria a falta dela? Aí você pode falar assim: pastor, eu sentiria a falta. Amém. Que bom que você sentiria. Mas eu pergunto, além dessa comunidade, de você que já nasceu e cresceu aqui no IASP, de você que tem a 4ª, 5ª geração de adventistas aqui na igreja do IASP, você que estudou aqui, você que tem fortes vínculos aqui, além dos que têm todo esse relacionamento com a igreja aqui, quem sentiria a falta da igreja? É verdade que vocês têm uma igreja muito peculiar, vocês estão ligados a uma instituição de ensino. E via de regra, uma instituição como essa, que tem curso universitário, ela tem curso de extensão e, obviamente, o impacto sobre a sociedade, o impacto social, acaba sendo muito maior. Mas eu quero que você pense na comunidade em si, só a igreja, tire a instituição que está em torno dela. Se ela fosse fechada, que diferença faria para a comunidade? Que falta as pessoas sentiriam? Se a sua resposta em relação a essa igreja, ou uma outra igreja, ou a maioria das igrejas adventistas for nenhuma, isso quer dizer que talvez nós sejamos invisíveis para a sociedade. Talvez sábado após sábado, talvez culto após culto, a gente se reúne aqui, mas as pessoas não percebem a diferença que isso faz do fato de nós nos reunirmos aqui. E há uma razão para isso, queridos. Porque a igreja precisa entender a visão de missão que Jesus tem. E isso pode revolucionar a nossa vida e revolucionar as nossas igrejas. E eu entendo, ao olhar hoje para a igreja, que a igreja está se despertando novamente para esse olhar missionário. Não um olhar missionário tradicional como a gente tem visto, mas uma missão integral. E nós vamos entender isso com as 2 metáforas que Jesus usou: sal e luz. Nós vamos entender isso agora. Primeira coisa que nós podemos ver. Jesus, quando ele afirma o seguinte: vós sois o sal da terra, ele usa um verbo que está muito ligado ao texto que veio antes. A gente viu ontem que as características ou as virtudes daqueles que fazem parte do reino são características ou virtudes que começam no coração. Misericórdia, pureza, humildade, mansidão, alegria diante da perseguição. Essas são atitudes, características, virtudes que começam de dentro para fora. Portanto, Jesus gastou a primeira parte do Sermão da Montanha falando sobre aquilo que nós devemos ser. Guarde bem isso. Jesus falou sobre o que nós devemos ser. E agora, depois que ele falou do ser, é que ele vai para o fazer. O fazer vem depois do ser, nunca o contrário. Eu me lembro, como eu falei para vocês ontem, contei 30 anos de idade, 20 anos de adventismo. Eu me lembro de alguns apelos que já foram feitos nessa história de adventista que eu tenho, para o trabalho missionário. Lembro de alguns que usaram a estratégia da gincana, lembro de outros que usaram a estratégia do prêmio, lembro outros que usaram a estratégia do terrorismo,
dizendo o seguinte: olha, se você não pregar, o sangue dos perdidos está nas suas mãos. Dizem que havia um pregador de alguns séculos, 2 séculos atrás, chamado Jonathan Edwards, que diz que quando ele pregava sobre o inferno, ele pregava com tanto vigor, com tanta certeza, que as pessoas sentiam a sola do sapato queimando. Alguns líderes missionários, para fazer, parece que a igreja se mover, eles têm que fazer terrorismo aqui do púlpito, para ver se alguém se anima a distribuir um folheto, se alguém se anima a pegar um curso bíblico e dar um estudo bíblico, se alguém se anima a vir no sábado à tarde para fazer ação missionária. Queridos, se a gente incentivar o fazer antes de incentivar o ser, a gente vai criar artifícios, mecanismos que podem durar algum tempo, mas não serão mudanças autênticas, integrais e duradouras. Jesus disse que antes do fazer nós deveríamos começar com o ser. Porque missão não é aquilo que eu falo, na definição de Jesus. Missão é aquilo que eu sou, antes de tudo. E é por isso que o ser antecede o fazer. Jesus usou o verbo e ele disse: vós, o quê? Sois o sal da terra. Ele não disse: vocês devem parecer, vocês devem fazer de conta, vocês devem vender a imagem, vocês devem fazer propaganda de que são o sal. Jesus disse: vós sois. Só há um jeito de fazer missão: ser cristão. Não é sem razão aquele clássico texto de Ellen White, quando ela diz assim, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Eu sou pai fresco, de 6 meses fez o meu garotinho. E tem um comercial recente acho que é da Johnson, muito bonito, uma sensibilidade fantástica. Para quem estava nessa época de gravidez, esperando filho, foi tocante. Minha esposa chorava toda vez que via aquele comercial. E a tônica do comercial é mais ou menos o seguinte: toda vez que nasce um bebê, nasce uma mãe junto. E quem é mãe aqui sabe muito bem disso. Na lógica do reino, traduzindo o texto de Ellen White, toda vez que nasce um cristão, nasce junto o quê? Um missionário. É indissociável uma coisa da outra. Cristão e missionário. Não existe cristão sem ser missionário. E a missão, para ter efeito, tem que ser feita por um cristão, ou seja, aquele que é e não só que representa. Portanto, Jesus usa a expressão: vós sois o sal da terra. Agora, uma coisa interessante aqui, várias, mas vamos explorar algumas. A primeira delas: se Jesus disse que nós somos o sal e depois ele vai dizer que nós somos a luz, ele está querendo dizer a seguinte coisa: se o reino que eu estou proclamando para vocês é um reino que tem sabor e é um reino que ilumina, isso quer dizer que o mundo que vocês habitam e o reino que vocês habitam não tem gosto e não tem luz. Dá para entender esse contraste? Isso parece ser óbvio, mas isso passa desapercebido. Porque a gente vive tanto tempo nas trevas e tanto tempo num mundo sem sabor, que a gente não consegue perceber de que ele tem essas características. Só quando a gente recebe a lógica do reino no nosso coração, é que a gente percebe que a vida ao nosso redor é sem gosto, e a gente percebe que a vida ao nosso redor é uma vida de trevas. Então Jesus, quando ele diz que os habitantes do seu reino, ou os promotores do seu reino, são sal e são luz, ele está dizendo que o mundo não tem gosto, não tem graça, e ele está dizendo que o mundo não tem luz. 2 textos que nos ajudam a entender isso. E eu vou apenas mencionar. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. Diz que o mundo que outrora foi bom, quando Deus o criou, agora na época de Noé, o pensamento, as intenções do coração eram continuamente más. Veja a expressão, continuamente más. A condição humana é deplorável. Por isso Jesus diz, vocês precisam ser o sal. Jesus também disse em Mateus 25, aliás, no fim da semana nós vamos refletir um pouquinho sobre essas parábolas do reino de Mateus 25, elas têm uma mensagem sensacional. Mas Jesus diz em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, que ele fala que os 2 grupos, das prudentes e das nécias, dormem. E quando elas despertam, porque é quando o noivo chega, e elas escutam, eis o noivo, sai ao seu encontro, fala qual que é o horário. Vocês se lembram qual horário que diz a parábola? Meia-noite. É óbvio que a gente entende, Jesus não está falando da meia-noite ali do relógio. Mas o que ele está falando da meia-noite é que é o momento mais escuro da história da humanidade. No momento mais tenebroso, que dá mais medo, é que o Senhor se manifestaria. Portanto, quando ele diz que nós somos o sal e somos a luz, é porque ele fala de um mundo sem sabor e porque ele fala de um mundo que está em completa treva. Agora vamos entender um pouquinho o porquê
dessas duas metáforas? Por que Jesus não usou uma metáfora só? Por que ele só não falou que a gente era sal ou só que era luz? Por que ele usa sal e usa luz? Qual a distinção dessas duas? O que elas nos mostram sobre a missão? Primeira coisa que o sal nos mostra. O sal aqui está relacionado a testemunho pessoal. Aquilo que nós somos. E por quê? Olha só o que Jesus disse aqui. Temos ao verso 13. Se o sal, o complemento da frase, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem gosto, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Primeira lição, queridos. Jesus está falando sobre o sal. Sal para cumprir o seu papel. Você já ouviu isso várias vezes, mas eu quero dar uma outra aplicação aqui. Sal para cumprir o seu papel. Ele precisa estar o quê? Misturado. Misturado. E aqui tem uma lição muito importante. E entender isso pode revolucionar a missão da igreja. Como que nós vamos ser sal se a nossa missão a gente só cumpre dentro das paredes da igreja? Como que a gente vai ser sal se a gente acha que missão é só estar dentro do saleiro? Se quem está podre, em putrefação, porque a figura do sal aqui para um judeu daquela época que não tinha refrigerador, a ideia além de sabor também era de conservação. Para o mundo que está apodrecendo, o que adianta o sal ficar dentro do saleiro se ele não está misturado? E aqui eu queria levar você a algumas reflexões. Primeira delas, quanto mais tempo nós temos de igreja, de adventismo, a tendência é nós termos menos amigos que não são adventistas. Aí você pode falar assim, pastor, mas isso é uma bênção. Eles são trevas, nós somos luz. Ok? E eu pergunto, como que você vai ser sal na vida das pessoas se você não tem amigos que não são adventistas? Mas pastor, pode haver comunhão entre luz e trevas? Não, mas aí vem a visão do sal que Jesus está dando. Quando Jesus fala do sal, ele fala da influência que nós devemos exercer no mundo. E eu escuto hoje muitos discursos, e lembra que na minha fala de ontem, eu acho que essa mensagem, aquilo que eu estou dizendo, e as interrogações que eu tenho na minha cabeça, e as pesquisas que a gente tem procurado fazer na Palavra de Deus, procuram responder a alguns questionamentos que são muito próprios da geração de hoje adventistas. E muitos, já escutei de muitos dizendo o seguinte, nós temos que tomar cuidado porque o mundo está invadindo a igreja. O mundo está invadindo a igreja. O mundo invadindo a igreja na música, o mundo invadindo a igreja na alimentação, o mundo invadindo a igreja na ética sexual, o mundo invadindo a igreja em vários aspectos. Sabe, queridos, nossa grande preocupação não deve ser se o mundo está invadindo a igreja. Nossa grande preocupação é se a igreja não está invadindo o mundo. Essa é a grande preocupação. Quando nós pensamos em igreja, pensamos em povo de Deus, na visão de Cristo, a igreja não é uma fortaleza, não é um reduto de santos, em que a gente coloca os muros mais altos, as pedras mais grossas, os canhões mais potentes apontados para fora, e a gente fica aqui se escondendo. E a gente fica esperando para ver se aparece um ou outro interessado em entrar na cidade, e a gente abre a porta rapidinho, pega ele e joga para dentro. Essa não é a visão de igreja de Jesus Cristo. A visão de igreja de Jesus é de sal, é daquele que está o quê? Misturado, no meio da podridão. Por isso que Jesus foi acusado de comer com os publicanos, com os pecadores e com as prostitutas. Pastor, você está falando que eu não devo tomar cuidado com as minhas amizades? Talvez um pai aqui está preocupado e coçando a cabeça falando assim, mas tudo que eu estou falando para o meu filho das influências dos amigos, agora o pastor está desfazendo aqui no púlpito? De maneira alguma, queridos. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos nos isolar do mundo. A igreja só pode fazer diferença no mundo, como Jesus orou, se ela estiver no mundo e ainda assim não fizer parte do mundo. Sal só influencia se estiver misturado. Aí eu tenho ouvido muitos dizerem assim também, dos conflitos que a igreja enfrenta hoje, entre as gerações. Tudo é culpa dessa tal de pós-modernidade. Porque a pós-modernidade é a desgraça que invadiu a igreja. Porque a pós-modernidade trouxe esse estilo de música. Porque a pós-modernidade trouxe o questionamento das instituições. Porque a pós-modernidade trouxe o questionamento da figura da autoridade. Porque a pós-modernidade trouxe o relativismo na estrutura familiar. Não uma estrutura mais nuclear, mas agora pode ser homem, pode ser mãe, pode ser enteado, segundo casamento. Há todo esse efeito da pós-modernidade, desse momento cultural que a gente vive. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos.
Eu pergunto, houve algum momento na história da humanidade, da história do povo de Deus, em que a cultura em que o povo vivia era favorável ao reino de Deus? Houve algum momento? O Império Romano no qual Paulo viveu era favorável? Não. As civilizações cananitas, na época em que o povo de Israel invadiu Canaã, eram favoráveis ao reino de Deus? Não. Então, uma coisa que a igreja precisa aprender, eu creio, e eu que nasci nessa geração da pós-modernidade, é que a pós-modernidade não é esse bicho-papão que a igreja acha que vai devorar a igreja e vai acabar com a identidade da igreja. A pós-modernidade é a cultura vigente, esses valores que em muitos casos contrariam o reino de Deus, mas a pós-modernidade também é a grande oportunidade para se pregar o evangelho. E até onde nós sabemos, pelo menos o que a gente pode vislumbrar, é esse sistema cultural que vai vingar até Jesus voltar. A não ser que venha um outro pior que esse. Mas é esse que vai vingar até Jesus voltar. E se é esse que vai estar em vigência até Jesus voltar, eu pergunto, a igreja vai se esconder na fortaleza ou ela vai avançar como um exército, fazendo a diferença e sendo sal na terra no mundo pós-moderno? No mundo moderno, que era antes desse pós-moderno, se questionava Deus, se questionava os milagres, tudo que não podia ser provado era descartado. Então o mundo moderno não era melhor que o pós-moderno, ou pior do que ele. O mundo pré-moderno, que era o mundo da Idade Média, em que tudo era místico, em que as pessoas não tinham acesso à palavra, também não era melhor para a pregação do evangelho. Portanto, o tempo que nós temos hoje, desse momento que nós estamos vivendo, é a grande oportunidade que o Senhor dá à igreja de ser sal e de ser luz. Para tanto, nós precisamos estar misturados. Deixa eu dar um exemplo disso. Na história da igreja adventista, tivemos algumas igrejas que foram elogiadas por Ellen White, nominalmente elogiadas por Ellen White. Há uma igreja que foi elogiada por Ellen White, e essa igreja é a igreja de São Francisco, nos Estados Unidos. Ela escreveu isso em 1906, e é interessante quando ela fala sobre essa igreja, algumas características dessa igreja. E ela diz o seguinte, essa era uma igreja grande, e às vezes nós temos receio para igrejas grandes, porque a gente entende que igrejas grandes não favorecem a atuação das pessoas, elas são apenas plateia, e vocês estão numa igreja grande aqui que pode enfrentar esse desafio. Mas ela diz que a característica dessa igreja de São Francisco, ela chamou de colmeia. E por que ela chamou de colmeia? Isso que é interessante. Porque ela olhava para a igreja e ela via na igreja um monte de abelha trabalhando, para lá e para cá, para lá e para cá. E ela dizia o seguinte, algo interessante. Todos estavam envolvidos em ministérios. E ela diz mais ainda, a igreja tinha um ministério no porto da cidade. A igreja tinha um ministério perto do teatro central da cidade. A igreja tinha um ministério perto do mercado principal da cidade. A igreja estava misturada na comunidade, envolvida na comunidade, para ser o quê? Sal e luz no mundo. Uma igreja grande, mas em que todos trabalhavam. Uma igreja grande, mas que entendia que a missão da igreja não se limita às quatro paredes, mas a missão da igreja está lá fora. É onde o mundo está apodrecendo. É lá que se precisa de sal. E aqui, queridos, a gente vê a primeira ilustração de Jesus. A ilustração, a metáfora do sal. O que nós devemos fazer com a cultura de hoje? Assimilar? Não. Devemos rejeitar? Também não. Devemos influenciar. Tem umas 2 edições, nós publicamos uma matéria sobre aquela comunidade que é forte nos Estados Unidos, que é a comunidade dos Amish. E você deve conhecer um pouquinho. Os Amish preservam os hábitos, os costumes de 300 anos atrás. Algumas coisas muito interessantes sobre eles. Primeiro, que eles valorizam coisas que têm muito a ver com a nossa visão de mundo. Eles valorizam a família, sobretudo. E algo interessante sobre os jovens, a Fabiana fez uma matéria que a gente publicou na Revista Adventista, ela esteve numa comunidade, a maior comunidade na Pensilvânia, e ela entrevistou alguns ali. E alguns costumes interessantes. Por exemplo, os jovens que são solteiros, eles não andam em carroças fechadas. Eles só andam em carroças abertas. Interessante isso. E por quê? Na visão deles, para evitar a tentação. Outra coisa. Os Amish não tiram fotografia. E aí a repórter perguntou, mas vocês não tiram foto? Imagina, isso é impensável na geração do iPhone, não é verdade? Não tirar foto? Na verdade, hoje a gente se preocupa mais com a foto do que com a circunstância. Às vezes a gente está numa roda de amigos e a gente está gastando mais tempo tirando foto do que desfrutando da companhia dos amigos.
Alguns vão para a Europa, estão diante da Torre Eiffel, diante da Pisa, diante de Londres, Big Ben, e estão tirando mais foto do que aproveitando o momento de estar ali. E aí depois ele vai pegar o aparelho, o tablet, ele vai pegar o iPhone e vai começar a olhar as fotos e lembrar de um momento que ele passou e não curtiu. E que ele vai curtir agora só pelas fotografias. Contraditório isso. Mas o que os Amish fazem? Por que eles não tiram foto? Porque eles acreditam o seguinte, e a Fabiana perguntou, mas vocês não guardam nem dos avós, nem dos pais, porque eles morrem para vocês lembrarem. E a moça disse assim, para que guardar foto, se nós vivemos tantos anos juntos? A memória dele está aqui. Eu sei o que eu vivi. Olha que interessante isso. Eles valorizam tanto a família, que quando um jovem casal se casa, a comunidade se organiza para dar um terreno e ajudar a construir a casa. Para que ele tenha o máximo de conforto e continue na comunidade. Mas tem um ponto interessante. Aí você pode falar assim, pastor, eles vivem assim porque eles são criados desde berço. Então quer dizer, eles não conheceram o mundo. Eles não sabem o que é bom. Eles nunca saíram daquela comunidade. Aos 16 anos, os jovens podem sair da comunidade, viver 1 ano fora, no mundo real, e eles decidem se querem voltar em definitivo para a comunidade ou se querem viver no século 21. Naquela comunidade, 95% voltam para viver com os pais e para viver com a família. Interessante isso. Eu não estou falando para você virar um Amish. De todos os eletrodomésticos, eles só têm a geladeira. Porque eles dizem que a geladeira, ela preserva a saúde por preservar os alimentos, a temperatura. Agora, todo o resto, fogão, todos os outros eletrodomésticos são dispensáveis. Agora, sabe qual é o problema desse grupo? Apesar deles defenderem valores que estão tudo a ver com aquilo que nós acreditamos, o problema é que eles não fazem evangelismo. A visão deles é a visão de fortaleza. A visão deles é a visão de saleiro. Eles ficam dentro da fortaleza e não saem para fazer a diferença. Imagine se eles conseguissem levar esse estilo de vida para uma sociedade extremamente consumista e artificial como a sociedade americana. Mas eles guardam isso para a comunidade. Deus não nos chamou para sermos uma fazenda, um internato, um reduto, uma bolha de santos. Deus nos chamou para sermos sal da terra. Segunda ilustração que Jesus deu. E agora é o verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Primeira ilustração, sal. Sal está ligado ao meu testemunho pessoal, aquilo que eu vivo. Eu sou sal no trabalho, eu sou sal na faculdade, eu sou sal na vizinhança. Aonde eu estou, eu sou sal, porque é testemunho pessoal. É a leitura que as pessoas fazem da minha vida. É a felicidade que o meu lar tem, é a saúde que eu tenho, é a paz que eu tenho dentro do meu coração. É tudo isso que testemunha de eu ser sal. Agora, o que é luz? O que Jesus está querendo dizer com luz? E agora ele diz, se o sal, ele precisa ter sabor para fazer a diferença, a luz, ela tem que estar num lugar bem visível. E ela não deve ser escondida, ela não pode ser escondida. A segunda ideia de Jesus aqui é a ideia de proclamação. Não um testemunho discreto, pessoal da vida, mas agora de proclamação do Evangelho. Agora de pregação do Evangelho, de intencionalidade de pregar o Evangelho. Ou seja, toda vez que a luz entra, as trevas vão embora. Se nós apagássemos essa igreja agora, as luzes dessa igreja, e nós acendêssemos apenas um isqueiro ou um fósforo, esse pequeno facho de luz faria toda a diferença. Porque em densas trevas, a luz, por menor que seja, ela faz a diferença. Numa comida sem sal, a quantidade de sal, mínima que seja, ela faz a diferença. Deus não pediu de nós grandes talentos ou um testemunho de grande impacto. Ele pediu simplesmente que nós fôssemos sal e Ele pediu que nós fôssemos luz. Agora é interessante. Vocês se lembram quem era o público de Jesus, que nós comentamos ontem, quando falamos sobre as bem-aventuranças? Quem estava ouvindo Jesus? Basicamente 2 grupos, eu falei para vocês, distintos.
Um grupo de pessoas muito pobres, mal e mal tinham uma capa durante o dia, que à noite servia como cobertor, e eles almejavam o reino aqui na terra, a dignidade. Outro grupo, a elite, especialmente religiosa, que queria o poder tirar de Roma e novamente ter o poder para Israel. Agora eu pergunto para vocês, será que era muito promissor Jesus dizer para esse grupo, vós sois o sal da terra? Chegar para um grupo que tinha apenas uma capa e dizer, vocês vão fazer a diferença no mundo? Chegar para aquele grupo de líderes religiosos que eram extremamente exclusivistas, que não falavam a língua que era a língua universal daquela época, que era o grego. E chegar para esse grupo e dizer assim, vocês vão ser luz para todo mundo. Veja, Jesus não disse, vocês vão ser luz apenas para a Palestina, apenas para o Império Romano. Jesus diz, vocês serão luz para todo o mundo. O que isso nos mostra, querido? Mostra que a missão que Deus deu para a igreja é uma missão mundial. E por mais desafiadora que ela possa parecer, ela será cumprida. E pasmem, será feita pelo povo de Deus. Com a unção dele, mas será feita com o povo de Deus. Queridos, e indo para a reta final da nossa mensagem, Jesus ainda disse, na comparação da luz, ele disse algo muito importante, finalzinho do verso 16. Ele diz assim, a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai, que estás nos céus. Isso tem me impressionado quando eu penso nisso. Quando eu penso humanamente na missão da igreja, humanamente falando, é desanimador. A taxa de crescimento da igreja adventista ao redor do mundo é menor do que a taxa de natalidade. Ou seja, nascem mais pessoas por ano do que o número de pessoas que se convertem ao adventismo. Se você for olhar humanamente, matematicamente falando, nós vamos ficar a eternidade aqui. No entanto, o que a Bíblia diz, o que Deus diz, é que o que seria feito por obra e para a glória de Deus. E isso tem me impressionado, sabe por quê? Porque eu tenho percebido, e Deus tem mostrado isso em vários pontos para a igreja hoje, que apesar de nós vivemos um momento muito promissor da igreja aqui no Brasil, nós temos que nos lembrar que quem vai terminar essa obra é o Espírito de Deus. E sabe, para que Deus seja glorificado, tem que ficar evidente que quem fez a obra foi Deus. Porque se parecer que quem fez a obra foi eu, foi você, foi a instituição, foi o IASP, foi a divisão, foi a associação geral, não faz sentido. Deus precisa ficar como evidente de que Ele fez essa obra, para que Ele seja glorificado. Por isso, eu tenho a plena convicção de que o Espírito de Deus está se movendo entre a sua igreja. E Ele está guiando essa igreja. E essa igreja vai cumprir com o seu propósito. Agora, eu também creio que a igreja não é o único instrumento de Deus. É o principal, mas não é o único. Nesse exato momento, enquanto estamos falando aqui, existem milhares de localidades remotas ao redor do mundo, em que você não tem nenhum braço da igreja chegando lá. A Rádio Mundial não chega, um folheto não chega, a Novo Tempo não chega, mas o Espírito de Deus está trabalhando de alguma maneira. Isso mostra que a igreja é participante da missão, mas a missão é maior do que a igreja. E na verdade, é dado o convite a nós de sermos cooperadores nessa obra. Há alguns textos que eu queria ir para a reta final agora, encerrando com vocês, mostrando essa questão do que Deus sonha para a sua igreja. Primeiro deles, Gênesis capítulo 12, verso 3. E eu queria que você aplicasse isso à sua vida e aplicasse à igreja que você vive aqui. E eu aplico isso também à minha igreja. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. O chamado de Deus a Abraão diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu, o quê? Uma bênção. Agora olha só o que mais ele diz. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aqui vem, gente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Todas. Presta bem atenção no que eu vou dizer, igreja de Deus. O Sermão da Montanha só fará sentido para você se você se colocar no lugar dos fariseus e daqueles que ouviam aquele sermão naquela época. E eu vejo grandes paralelos entre eles e nós, entre eles e eu. Quando Deus chamou o povo de Israel, e Ele chama Abraão, Ele chama para ele ser uma bênção. A ideia, especialmente para a sociedade pós-moderna, a ideia de que um povo é escolhido, de que uma igreja é escolhida, de que uma igreja é verdadeira, de que um só caminho é o verdadeiro, é absurda. É absurda para a mentalidade atual. Porque na mentalidade atual, todos os caminhos levam a Deus. E você afirmar que só o teu caminho leva, é muito exclusivismo. É muita intolerância. É você não conhecer e não respeitar o outro. Mas a afirmação bíblica é de que existe apenas um caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo que Buda não é o caminho. Ele está dizendo que o Islã não é o caminho. Ele está dizendo que Ele é o caminho. E se Ele é o caminho, Ele é o único e não há outro. Agora o ponto é o seguinte, quando Deus escolhe uma nação, quando Deus escolhe um povo, quando Ele levanta uma igreja, Ele não está levantando esse povo, levantando essa igreja para fazê-los privilegiados, para cercá-los de mimos, de caprichos, de bênçãos especiais, para cercá-los de privilégios. Se a gente olha desavisadamente para o chamado de Israel, dá a impressão de que Deus só amava Israel. Por que Ele não chamou os filisteus? Por que Ele não chamou os egípcios, os babilônicos? Por que Ele abençoa Abraão e abençoa Israel? Há uma razão, queridos. Deus abençoa Israel porque através de Israel Deus queria abençoar o mundo. Então, quando Deus escolhe um povo, Ele não escolhe para excluir, para reservar as suas bênçãos. Ele escolhe para espalhar, para fazer desse povo instrumento de salvação e de bênção aos demais. Agora eu pergunto para você, o povo de Israel cumpriu com esse propósito? Infelizmente não. Jeremias, abram lá por gentileza, Jeremias capítulo 3, verso 17. Olha o que Deus sonhava para Israel. Chama Abraão. E agora olha o que ele disse que deveria acontecer. Naquele tempo, uma profecia que infelizmente não se cumpriu com Israel literal. Vai se cumprir apenas com Israel espiritual. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Jeremias 3,17. Nela se reunirão quem, queridos? Todas as nações em nome do Senhor. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Veja qual era a profecia para Israel. Jerusalém não seria a capital só do povo de Israel. Seria a capital do mundo. Porque Deus diz, todas as nações viriam até lá. Em outro texto do Antigo Testamento, o Senhor disse que a casa dele deveria ser uma casa de oração para todos os povos, não só para os israelitas. Portanto, quando Deus chama Israel, Ele abençoa Israel, inquestionavelmente. Mas Ele abençoa para que Israel possa abençoar. Querido membro da Igreja Adventista, você entende o paralelo com Israel, com a Igreja do Senhor hoje? Ao levantar uma igreja, ao levantar um movimento, Deus não está cercando essa igreja de privilégios porque Ele não escolheu as outras. Deus levanta essa igreja porque Ele quer abençoar todos, todas, nos 4 cantos da terra, por meio dessa igreja. Por isso que nós precisamos ser o sal e ser a luz. Mateus 21, do verso 33 a 46, eu vou apenas mencionar. Jesus disse que a missão que Israel não cumpriu passaria agora para a igreja, já que ele não tinha cumprido. E por que Israel não cumpriu? Israel não cumpriu porque ele se fechou dentro de si. E não cumpriu com a missão de sair e fazer a diferença. Quando eu assumi a liderança jovem da minha igreja, no ano de 98, acho que foi 98, 99. Eu tinha apenas 16, 17, 18 anos, em torno disso. E eu me lembro que, assim que eu assumi o Ministério Jovem, na minha cabeça, e eu herdei isso dos que vieram antes de mim, e isso não era culpa de quem veio antes de mim, porque talvez houvesse uma mentalidade de que Ministério Jovem fosse aquilo que eu estava pensando. E quando eu assumi o Ministério Jovem, eu pensei assim, eu vou ter muito trabalho. Porque eu vou ter que fazer com que os jovens
e os mais idosos venham todos os sábados à tarde no culto JA. E eu pensei, o que eu vou fazer para trazer os jovens no culto jovem todos os sábados, às 17 horas? Aí eu pensei assim, bom, nossa igreja é uma igreja pequena, não tem tanto orçamento, quem eu vou conseguir trazer? Vou conseguir, quem sabe, trazer um cantor famoso, uma vez no ano. As outras igrejas do distrito eram igrejas maiores. Num sábado traziam Black Singers, no outro Eveline, no outro Alessandra Samadella. E eu falei assim, mas os jovens nunca vão vir para o meu culto JA. Se tem essa concorrência desleal nas outras igrejas. E eu fiquei desesperado, entendendo que a minha função como diretor JA era propor um programa. E veja, eu não estou falando contra esses músicos e esses ministérios, de maneira alguma. Mas eu estou falando aqui contra a visão do que era o ministério jovem. Na minha visão, o ministério jovem era oferecer um momento no sábado à tarde, um programa, um entretenimento, para que os jovens não transgredissem o sábado, no sábado à tarde, ou não ficassem dormindo e viessem para a igreja para assistir esse programa. E para fazer isso, eu já vi igrejas fazerem de tudo. Eu já vi igreja fazer gente cantar um hino e contar feijão enquanto canta aquele hino. Eu já vi gente usar gincana do tipo de colocar um campo de pebolim, ou de botão em cima da igreja e fazer uma competição dentro da igreja. Já vi tudo isso. Eu já vi gente fazer alguém pegar um espelho e aí fazer o caminho do céu aqui atrás e fazer com giz subindo para ver se chega lá no céu. Eu já vi de tudo. Aí você pode falar assim, pastor, isso nunca teve no IASP, lógico. Vocês são uma igreja muito mais sofisticada, gente. Essa é uma igreja simples por onde eu passei. Vocês têm orçamento, vocês têm muito mais condição do que as igrejas onde eu passei. Mas o que eu estou fazendo saltar os olhos de vocês? É que a nossa visão de igreja hoje, queridos, para a maioria, para muitos de nós, a nossa visão de igreja é uma igreja de programas, em que nós somos consumistas de bens religiosos, consumistas de programas religiosos. E quando o programa não está bom, a gente faz cara feia. Torce o nariz. Mas que pregadorzinho que chamaram. Olha como que desafinou. Uma igreja desse tamanho. O IASP já foi melhor, hein? E a gente tem a tendência de olhar para o programa da igreja, para esse espaço, para esse momento que temos aqui, como um programa em que há pessoas profissionais que executam e há uma plateia exigente que assiste. Se o programa é bom, eu venho. Se não é bom, eu vou na concorrência. Se não, eu entro na internet, eu vou ver uma outra igreja que é maior ou melhor que essa, que tem um programa melhor do que esse. O que acontece com essa lógica de cristianismo? Essa lógica de cristianismo é uma lógica de consumidor. Da mesma forma como vamos a um shopping, da mesma forma como consumimos um filme, consumimos informação, a gente acaba consumindo religião. Eu estou falando besteira? Eu não estou falando. E sabe por quê? Porque essa lógica de consumo, ela está dentro de mim e está dentro de você. Ela faz parte hoje do retrato da igreja. E queridos, o despertamento que o Senhor quer provocar na igreja é que Ele quer substituir essa lógica de programa que a igreja tem para uma lógica de serviço. Ao invés de gastarmos tanto tempo dentro da igreja, o Senhor quer que a gente gaste mais tempo fora da igreja. Ao invés de gastarmos tanto dinheiro para trazer gente para encher, deveríamos gastar muito mais dinheiro para servir, para salgar a vida das pessoas, para iluminar a vida delas. É questão de foco, é questão de prioridade, é questão de visão. Existem algumas igrejas no Brasil que estão passando por revoluções. E eu estou falando isso aqui para vocês de coração aberto, como pastor. Por favor, me entendam. Com carinho que eu estou falando isso para vocês. Isso é um retrato da igreja adventista hoje. E eu sei que a experiência que a igreja do IASP tem passado nos últimos anos, já acompanhei um pouco do ministério, do Tonasso, agora também do Lucas. Eu sei que tem sido uma experiência maravilhosa, tem enchido os meus olhos. Eu tenho louvado ao Senhor pelas 2 vezes que eu vim aqui no Paradigma e pelo que esses jovens estavam fazendo e pelo que eles estão fazendo nessa semana de oração. E quando vocês escolheram que eu fizesse a semana de oração aqui, eu louvei a Deus. Porque eu falei, eu acho que eles entenderam, nas vezes que eu fui, o que eu quero propor. E eu acho que eles estão querendo isso. Então, quer dizer, o Espírito está conduzindo esse casamento, né? Para isso que está acontecendo. Agora, queridos, algumas igrejas têm passado por revoluções espirituais. E sabe por quê?
quando elas têm mudado a lógica do programa para a lógica do serviço. Vou dar um exemplo e não vou dizer aonde é. Vocês vão descobrir. Uma igreja que passava por um período de reforma decidiu fazer a reforma e eles gastariam em torno de 4 milhões para fazer aquela igreja. E o pastor perguntou o seguinte: ok, nós vamos gastar 4 milhões. Vamos fazer uma igreja linda, imponente, espelhada, estofada, ar-condicionado, banco maravilhoso, estacionamento para os nossos carros. Fantástico, todo o conforto que a gente quer ir na igreja. Mas a pergunta do pastor para a igreja era: para que nós vamos gastar 4 milhões de reais? Para nós virmos sábado após sábado para sentarmos aqui? Ou nós vamos gastar 4 milhões para que pessoas venham a essa igreja e sejam abençoadas nessa igreja? Para que elas conheçam Jesus aqui. O pastor começou a trabalhar a visão dos membros. E sabe o que aconteceu? Coisas maravilhosas. Pelo menos a partir do testemunho dele, de uma das vezes que eu conversei com ele algum tempo atrás. E ele me disse: Wendel, quando a gente começou a mudar a visão da igreja, aonde a igreja investia tempo e dinheiro também começou a mudar. Sabe uma das coisas que eles pensaram? Eles estavam fazendo um planejamento para o ano seguinte. E eles falaram assim: pastor, vamos trazer tal coral? Vamos trazer tal coral para cantar aqui e tal, não sei o quê. Ele falou: tá bom, vamos trazer. Quanto vai custar? Tanto. Ok. Nós vamos trazer para quê? Ah, porque eu gosto. Eu comprei o CD deles, eu gosto de ouvir e tal. Não, mas então isso não é justificativa. Nós vamos gastar todo esse dinheiro porque você gosta de ouvir a música, compra o CD e escuta. Ou baixa lá no iTunes e tranquilo, escute. Agora nós vamos gastar dinheiro para trazer o coral. Então a igreja começou a se despertar e a entender que eles podiam trazer o coral. Não tinha pecado em trazer o coral. Mas trazer o coral para beneficiar só a igreja, vocês estão entendendo? Não fazia sentido. O coral tinha que ser trazido para um objetivo o quê? Missionário. A igreja existe para missão. Se o que nós fazemos aqui não é em função da missão, a gente está perdendo tempo. Podemos fechar nossas portas. Não há razão para isso. Estamos jogando dinheiro santo fora. Jogando tempo precioso fora. Porque o Senhor chamou a igreja para fazer o quê? A missão. E queridos, sabe o que aquela igreja fez? Eles entenderam tão bem aquela proposta, aquela visão de missão, que eles entenderam o seguinte: a nossa igreja tem que ser conhecida como a igreja da comunidade. A igreja que vai ser uma referência para a comunidade. Um templo bonito que vai chamar a atenção das pessoas. Mas não um templo que aquele mais pobrezinho vai falar assim: será que eu vou conseguir entrar aí? Será que eu vou ter carro para colocar nesse estacionamento? Será que eu vou ter roupa para entrar aí? Mas ao olhar para aquele templo e ver que aquele templo era um lugar de serviço para aquela comunidade. Um lugar que abençoava aquela comunidade. Um refúgio para aquela comunidade. E para isso, durante 2 anos e meio, eles se reuniram debaixo de uma lona, com muito desconforto, especialmente para as crianças. E eles perceberam que igreja é muito mais que tijolo, ar-condicionado, carpete, banco estofado. Igreja é comunidade. Comunidade de crentes que busca, que invoca a presença do Senhor e que quer servir ao Senhor. E isso eles aprenderam. E ele falou: Wendel, sabe o que aconteceu? Nós chegamos durante 2 anos nesse tempo de construção. Vários membros da igreja, e eu também fiz isso, nós pegamos o dinheiro das nossas férias, o dinheiro do nosso 13º salário e colocamos na reforma da igreja. E por que colocamos na reforma da igreja? Porque a gente acreditava naquele projeto. A gente entendeu que nós fomos chamados para cumprir uma missão. E se o meu coração está na missão, o meu dinheiro está na missão. Se o meu coração está na missão, o meu tempo está na missão. Se o meu coração está na missão, o meu talento está na missão. Se o meu coração está na missão, o que eu tenho de melhor está nessa missão. Queridos, eu acho que trabalhar por aí é muito melhor do que dar cambalhota aqui na frente da igreja. É muito melhor do que fazer terrorismo. Por isso que a lógica do reino, que Jesus estava falando no Sermão da Montanha, é uma lógica que começa pelo ser, por aquilo que nós experimentamos, por aquilo que nós vivenciamos. E ele extrapola e ele vai para o fazer. Para o fazer. Eu acho que vocês já entenderam o recado, né? Eu acho que já ficou claro. Por isso que aquele texto de Ellen White, Ciência do Bom Viver, quando ela diz: o método de Jesus era aproximar-se das pessoas, conhecem? Identificar suas necessidades, atender essas necessidades, ganhar a confiança e depois dizer: vem e segue-me. Vem e segue-me. Esse é o chamado do Senhor para a sua igreja. E eu termino contando a minha experiência. No ano de 2006, eu fui fazer evangelismo na cidade de Curitiba.
E era o terceiro ano do seminário. A maioria dos garotos que chegam para fazer teologia sonham com o momento do terceiro ano. O pastor Lucas passou por isso. E não vê a hora de chegar ao terceiro ano para colocar tudo aquilo na prática. Teoria, aprender o grego, o hebraico, tanta coisa, homilética e tal. Mas e aí? Vamos para a prática, vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver o poder de Deus se manifestar. E queridos, eu ao contrário dos outros estudantes de teologia, eu não almejava muito para aquele momento. Durante o meu curso, eu havia começado a fazer jornalismo e eu havia me identificado muito com a área acadêmica. E no meio do curso para o fim, o meu sonho agora era não mais ser um pastor, quem sabe de igreja, mas ser um professor. E eu queria agora ir para a área acadêmica. E eu imaginava assim, olha, se eu for para o evangelismo, eu vou perder tempo, porque eu já podia estar terminando o meu curso e entrar no mestrado e já começar um doutorado e assim vai. E essa era meu alvo, esse era o meu objetivo de servir a igreja nesse sentido. Mas Deus tinha algumas cartas na manga para mim. Deus queria me ensinar algumas lições. E quando eu escolhi para o evangelismo, eu escolhi Curitiba, porque eu pensei assim, eu acho que tem mais a ver com aquilo que eu quero fazer. Eu sempre prezei muito pelo estudo. E eu falei assim, eu quero falar para pessoas que são exigentes, para pessoas que querem um evangelismo racional. E eu me preparei para isso. Fiz 2 faculdades, procurei fazer uma pós-graduação e eu falei, eu estou me preparando para isso. E eu escolhi aquela cidade. Um amigo meu havia ido 1 ano antes para o evangelismo em Curitiba e ele falou assim, Wendel, foi muito bom, foi uma bênção. E a igreja tratou a gente maravilhosamente. Nós fizemos evangelismo na igreja central, foi no ano dele, o pastor Mark Feeling estava ali fazendo evangelismo. E ele falou, nós ficamos no centro da cidade e almoçávamos todo dia num restaurante vegetariano que era de uns irmãos da igreja da central. Foi muito bom, a igreja nos acolheu muito bem. Eu falei, opa, é para lá que eu quero ir. Restaurante vegetariano, ficar no centro da cidade, é para lá que eu quero ir. 1 mês antes da gente ir para o evangelismo, o evangelista que ia ser o nosso instrutor, o evangelista do campo, vem até o colégio. E ele diz assim, olha, vocês vão para Curitiba, mas esse ano vocês vão para um outro bairro. E esse bairro se chama Tatuquara. Quando eu ouvi aquele nome, eu falei, boa coisa não pode ser. Tatuquara. Isso não me soa Curitiba. Curitiba para mim sempre pareceu aquela cidade de primeiro mundo, né, onde tudo funciona, grande influência europeia. E eu sonhava com aquilo. Falava, eu quero ir para lá por causa disso. Mas Tatuquara não faz parte dos meus planos. E nós chegamos. E eu cutuquei alguém que morava em Curitiba. Eu falei, escuta, onde que é esse negócio aí? Ele falou, cara, tá sempre na capa dos jornais. Mata um de manhã e encomenda outro para tarde. Aí o pastor falou, esse bairro fica a 18 quilômetros do centro da cidade. Um bairro afastado, periferia. Vocês não vão ter restaurante vegetariano para comer lá, pode ter certeza disso. Nós vamos encontrar alguma coisa lá que seja razoável, vamos tentar tirar carne de porco e vocês vão comer lá. E foi, queridos. Chegamos lá, um frio terrível. Montamos a tenda. E eu falando, meu Deus, estou perdendo meu tempo aqui. Eu podia estar estudando apologética, podia estar estudando tanta coisa, sociologia, tanta coisa que eu gostava de estudar aplicada à religião. Eu falei, estou aqui montando para que isso aqui? Depois o pastor mandou a gente distribuir os folhetos. Todos os dias, milhares de folhetos sendo distribuídos. Eu nunca vi um bairro com tanto cachorro, tanto pitbull, rottweiler. O carteiro daquele bairro merecia um salário duplo, porque era uma aventura entregar os folhetos naquela casa, nas casas ali. E eu pensando, eu estudei tanto, eu gastei tanto dinheiro, tanto esforço para entregar folheto nesse fim de mundo. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Estou sendo sincero para vocês. E eu me perguntando o porquê daquilo. E aí nós fizemos a primeira parte do evangelismo, a panfletagem, e começamos com o curso Como Deixar de Fumar. E na primeira noite, depois de 1 semana e meia distribuindo folhetos, carros de som, faixas, passamos nas escolas, de sala em sala, nas bocas de fumo, fomos em todos os lugares daquele bairro. Foi a primeira noite do evangelismo, tenda montada, mês de setembro, ainda estava frio em Curitiba. E nós orando para que o povo viesse. E meia hora para começar o programa, a tenda lotada. Quando eu vi aquela tenda lotada, Deus já começou a trabalhar comigo. Eu fui para trás do palco que tinha sido montado e eu orei a Deus e falei assim, Senhor, me perdoe pelo que eu disse. Agora eu estou entendendo por que eu estou aqui. O Senhor está querendo me ensinar de que eu preciso amar as pessoas.
E eu comecei a ver aquelas pessoas entrando. Gente mal vestida, gente que estava apagando cigarro assim que estava entrando, gente que estava com o olho de que tinha fumado muito mais coisa do que cigarro, gente que estava bêbado, todo tipo de gente entrou ali. Símbolo da podridão desse mundo. E o pastor pregou, e o evangelismo começou. E Deus me deslocou para um outro bairro depois. O pastor falou, eu quero que vocês façam num outro bairro, numa igreja menor. 3 teologanos vão ser deslocados para lá. Começamos tudo de novo, panfletagem, e novamente começamos o evangelismo. Mas eu termino dizendo o seguinte para vocês, é onde Deus mais me tocou. Foi quando Ele me levou a dar estudo bíblico para uma senhora. O apelido dela, eu não lembro realmente o nome dela, mas o apelido dela, todo mundo no bairro conhecia ela por Dona Neca. E ela morava 2, 3 casas da igreja. Da igrejinha pequena onde nós fomos, na periferia. E a Dona Neca, por incrível que pareça, foi a pessoa que mais me tocou como aluna naquele curso bíblico. Sabe qual era o grau de instrução da Dona Neca? Ela era analfabeta. E todas as vezes que eu ia estudar com ela, eu que tinha me preparado para ter tantos argumentos, para explicar tantos contextos da Bíblia, para desfazer, quem sabe, tantas teorias, estava diante de uma senhora que era analfabeta. Tudo que eu dizia, ela acreditava. Ela não podia conferir na Bíblia. Eu só citava para ela, está escrito lá, está escrito acolá. Dona Neca foi batizada. Outros tantos foram batizados. Mas eu não meço o sucesso desse evangelismo pelos batismos. Sabe por que esse evangelismo me marcou? Porque ao me levar para a missão, Deus salvou a minha vida. Quando Deus chama a igreja para ser missionária, na verdade o objetivo dele é salvar a igreja. Deus não precisa de nós. Eu gastei aqui quase 1 hora para falar um negócio para vocês que um anjo resolveria muito mais rápido. Tanto esforço da minha parte aqui para o que um anjo resolveria. O anjo é menos preguiçoso do que eu. O anjo é muito mais competente do que eu. O anjo trabalharia de graça. Ele não custaria o que eu custo para a folha de pagamento da igreja. Mas Deus escolhe seres humanos, falhos, limitados, egoístas, como eu era e ainda sou. Porque Ele quer, no processo da missão, salvar o missionário. Por isso, que um cristianismo sem missão, uma igreja sem missão, ou um cristão sem missão, é um cristão perdido. Serve para quê? Para ser jogado fora. Sal sem sabor. Luz escondida debaixo da cama ou do alqueire. Queridos, quantos nessa noite gostariam, quem sabe, de ter uma vida diferente? De serem sal e de serem luz. Talvez você possa estar falando assim, pastor, nem a minha vida tem sabor, como que eu vou dar sabor para a vida de alguém? A oportunidade que você tem nessa semana é de a lógica do reino, desse Jesus que tocou no coração dessas pessoas, tocar no seu coração também. Jesus não falou que eles eram o sal e a luz do mundo para estadistas. Jesus não falou isso para pessoas talentosas. Jesus falou isso para marginalizados. E Ele falou, vocês vão ser a luz do mundo. Deus os transformou na luz do mundo. 1 século depois, o cristianismo espalhado, a igreja havia abalado o mundo. O que Deus pode fazer conosco hoje? Muito mais, se permitirmos ser sal e ser luz. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Decida hoje ser sal da terra, ser luz do mundo. Eu fico tocada com essa mensagem, porque é isso que a gente está procurando aqui na comunidade jovem. Então, se você sai daqui como eu, com o coração cheio dessa vontade de ser sal, de ser luz, vamos ser como Ele nessa semana e todos os dias da nossa vida. Nos resgatou. Nos resgatou das trevas para a tua luz e nos comprou com sangue. Nos enviou
nossa igreja. Gente das trevas para a tua luz e nos comprou com sangue. Nos enviou ao mundo como testemunho de quem tu és, Senhor. Toma nosso ser e forma em nós a imagem de Jesus. Ouve nossa voz, queremos ser gente como Jesus. Sal da terra, luz do mundo, gente como Jesus, tua glória. Gente como Jesus, sal da terra, luz do mundo, gente como Jesus, tua glória. É sempre para a glória dele. E a gente sempre se emociona, porque tudo que a gente está vivendo lá na nossa classe é o que a gente quer viver nessa comunidade, é ser como ele. Que a gente possa sair daqui e fazer a diferença. Toma nosso ser. Toma nosso ser e forma em nós a imagem de Jesus. Ouve nossa voz, queremos ser gente como Jesus. Sal da terra, luz do mundo, gente como Jesus, é tua glória. Gente como Jesus, sal da terra, luz do mundo, gente como Jesus, pra tua glória. Pra tua glória. Senhor Deus, nessa noite nós queremos deixar de lado os protocolos. Não porque eles não sejam importantes, mas porque diante de uma situação como a tua igreja precisa de um grande revamento como precisamos, nós temos que abrir o nosso coração, escancará-lo diante do Senhor. E nós pedimos que nessa noite teu Santo Espírito invada a nossa vida, tome conta dela completamente, que o Senhor seja o Senhor da nossa história, se até aqui não tem sido, ou se um dia já foi.
que pela tua graça possamos ser sal e possamos ser luz. Obrigado porque Jesus foi sal. Obrigado porque Ele foi luz. Se a gente quer saber como viver hoje, olhemos para os passos do Mestre. Que durante essa semana Ele anda entre nós aqui. Que possamos perceber a Sua presença como nunca. Que possamos nos sentir inclinados a ir atrás dEle, para onde Ele for. Que possamos estar preparados para a Tua vinda. Ainda que para nós ela seja hoje, individualmente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.